Olá, família Pax, mais uma vez, ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje ele fala sobre a carta A Raposa no baralho Petit Lenormand. Vamos aguardar o nosso querido Alexandre Garzelli entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde fria. Ale, vamos lá. Cadê você? Vamos colocar o Alexandre no ar ao vivo para que a gente possa estar conversando. Tudo bom? Olá, Carmen, como é que você tá? Tudo bem? Tá tranquila a altura aí? Tá Tá legal? jóia, tá legal. Então tá bom, maravilha. Boa tarde para você, para todos os amigos e amigas aí da Pax Universal. Nesta tarde, pelo menos aqui em Santo André, com vento, com neblina, com frio, Aqui o que quer dizer que também. tá um tempo maravilhoso, espetacular. Você sabe que seu amigo aqui é Aproveita. das montanhas e é do frio, né? Como todo bom capricorniano, né? É, Com certeza. é, Então, a gente realmente teve essa virada aí no tempo, né? é, Mas o clima, em nível planetário, sabemos que há muito tempo já está todo revirado, né? E é difícil se aprumar, né? Mas vamos ter que nos adaptar, né? Não é, tem o que fazer, é, né? Muito bom. E hoje a gente, por falar em adaptar, Carmen, a gente trouxe um assunto para falar contigo, com os amigos da Pax hoje, a raposa Lenormand, ou a raposa, né, do Petit Lenormand. é, O tema, ele já é curioso, mas é o nome da carta neste oráculo, que é o baralho Petit Lenormand. Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir a carta da raposa, eu escolheria o termo sobrevivência. ah, E sobreviver. isto vai nos remeter ao tempo atual, né? Aqui começa a ventar, viu, Carmen? Começa a ranger tudo que é porta aqui da casa, né? Porque o vento é muito forte, então, se você ouvir algumas dobradiças rangendo, é uma casa não mal assombrada, é uma casa bem assombrada, né? Claro, com Então, certeza. com certeza, até o fator mais assustador que tem aqui dizem que sou eu, né? Aqui tá Ah, tirando, imagina, tá tudo certo. Então, imagina. a raposa, com essa palavra, eu estava meditando muito, né, esta tarde antes da live começar, e depois de tudo que a gente estudou, que a gente refletiu, me veio essa palavra sobrevivência na cabeça, o que faz a raposa se enquadrar no próprio momento que a humanidade vive, que parece que é um momento de sobrevivência, onde Sim. a cada, não a cada dia, mas a cada hora, dadas as notícias que nos chegam, você tem que imaginar como é que eu vou lidar com aquela situação? Como é que eu vou sobreviver a isso? O que eu faço agora? Né? Então, a raposa, deixa eu mostrar a nossa raposinha aqui, só explicando, né, que inverte a imagem, mas né, os amigos que acompanham toda segunda já estão acostumados, né? Dá para ver, é uma raposinha mesmo, ó. Legal. É uma raposinha, né? Aqui na nossa carta número 14, né? Uma raposinha mesmo. E nós vemos a imagem da raposa aqui, ela está olhando, né, para a esquerda, né, Uhum. vocês aí devem estar olhando ao contrário, devem estar olhando para a direita, enfim, eu nunca sei. E ela é também acompanhada pelo 9 de paus, que a gente vê aqui no detalhe, né? Ela tem um Uhum. baralho bem diferente, que normalmente esse naipe de paus, os paus não ficam assim, Carmen, todos alinhadinhos, né? Já já vou mostrar Uhum. a carta do baralho comum e aí os amigos vão entender o que eu estou dizendo. Então, vamos sempre começar pela referência que para nós é mais simples. Sim. Se a raposa ela é associada ao número 14, é o número Uhum. da carta, então a gente soma 1 mais 4 e Uhum. encontra o número 5. E o que é o número 5 na numerologia pitagórica clássica? O número 5 ele é o número da energia,
é o número do dinamismo, é o número do movimento, é o número associado a mudanças radicais e repentinas, é um número associado ao carisma, ao entusiasmo, à empolgação. E aí os nossos amigos ouvindo essas coisas todas, puxa, mas então o número 5 é um número positivo, porque é dinamismo, é energia, é carisma, é mudança. O número 5 ele seria um número totalmente positivo, né? Ele tem uma parte positiva, mas ele tem uma parte também muito sombria, justamente porque o 5 na série de algarismos elementares que vai de 1 a 9, o 5 fica justamente no meio. Então, de uma hora para outra, repentinamente, sem avisar, ele pode se virar para um lado ou para o outro. Então, aquela expressão popular que nós ouvimos muito ainda nos dias de hoje, sabe o que é? Eu queria tal coisa, mas aí me deu 5 minutos, não quero mais. Né? Tem gente que é assim. É Me deu cinco verdade. minutos, eu não quero mais. E até uso o termo, me deu os 5 minutos. Né? Minutos. Então, essa mudança radical, essa mudança repentina, muitas vezes tem pessoas que mudam de humor de maneira assustadora. Você olha uma pessoa, ela está com um estado de espírito, com humor, você pisca os olhos, ela está totalmente diferente. Aí você pisca os olhos de novo, ela volta àquele estado que ela estava, ou ela assume um terceiro estado. Então, Sim. por isso que o 5 ele não é totalmente positivo, porque, na verdade, ele tem o fator do imprevisto. A grande verdade é, a gente não sabe onde vai dar. Quando você tem a raposa, Lenormand, espere o inesperado. Esta é a grande verdade, é a grande sentença. Espere o inesperado. E não se surpreenda, não se assuste se de uma hora para outra as coisas mudarem radicalmente. Porque Uhum. isso é da natureza do 5. Agora, quando a gente pega o número 5 e a gente leva para a astrologia, a quinta casa na astrologia, aonde vive o signo de Leão, que é regido, né, pelo Sol, a quinta casa nós temos quais palavras associadas? Nós temos o termo amor, nós temos os filhos, nós temos esportes, também certas questões de fama, né, uma proeminência social, que às vezes o leonino, né, ele gosta um pouco, né, do tapetinho vermelho, do holofote, ficar sentado no trono. Leão, ele não tem amigos, né? Como ele é o rei, ele tem uma corte ao redor dele. E é claro que todo rei gosta que a corte fica lá, né, abanando, Claro. afagando a jubinha, tecendo elogio, né? Então ele se sente feliz e plenamente realizado, né? É interessante porque se a gente pega essa raposa e a gente associa ela à palavra amor, que é uma das palavras-chave da quinta casa, a raposa às vezes pode trazer problemas nas relações humanas. E estes problemas têm a ver com o quê? Tem a ver com lealdade, tem a ver com confiança. Porque nem sempre nas relações humanas, infelizmente eu digo isso, as pessoas são tão leais para conosco quanto nós somos para elas. E às vezes quando a pessoa ela vê uma vantagem, quando a pessoa ela pode se beneficiar, algumas pessoas infelizmente, né, que não têm uma índole muito confiável, um caráter muito sólido, acabam cambiando, nos deixando na mão, e aí ocorre aquela falta de lealdade. Então, isso pode ser um problema, principalmente quando você fala em questão ligada ao amor. É muito interessante porque quando a raposa ela se aproxima dos nossos filhos, né, já que a quinta casa é a casa do filho, dos filhos, protejam os filhos. E hoje em dia, isto faz muita parte, sempre fez, na verdade, mas hoje mais do que nunca, faz muita parte da nossa realidade atual.
dentro daquele sentido. Com quem o teu filho anda? Com quem o teu filho conversa? Antigamente a gente tinha a preocupação, quando não havia toda essa tecnologia, de uma influência que poderia ter na escola, ou poderia ter no bairro, ou poderia ter no clube. Só que hoje em dia, Carmen, as coisas entram na casa das pessoas, pelo Sim. celular, pela internet, tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Então, a raposa, quando ela aparece num jogo, se a pessoa tem filhos, a gente fala, olha, olho nos filhos, olho nas companhias, o que está aprendendo, quais as ideias está seguindo, o que está curtindo. É aconselhável ficar de olho, porque a raposa, ela deslumbra, porque ela tem cores muito vivas, né, na pelagem dela. E ela é muito ágil, ela tem uma maneira de se mexer muito graciosa. Mas a gente Uhum. sabe que também ela apronta, né? Então, às Pois é. vezes, aquilo ali às vezes aquilo ali é um engodo, aquilo ali é um engano, É. e crianças e até mesmo adolescentes, né, às vezes vão nesses engodos. Então, é uma carta associada à casa 5 que pede uma atenção na educação dos filhos. Nunca legue o dever de educar os teus filhos a ninguém. Quem Sim. educa é a família, não é a escola. A Sim. escola fornece conhecimento técnico para que tenha um diploma, para que tenha uma profissão, mas a educação, os valores, as virtudes, quem passa é família. Então, às vezes a gente vê, Carmen, muitos pais hoje em dia legando, infelizmente, às vezes o pai e a mãe não têm tempo e lega a atenção, em vez de dar atenção, coloca a criança o dia inteiro na frente de um celular. Sem Dá um dúvida. celular para a criança quando ela é muito nova. Ou então o dia inteiro no computador. Ou então, não, mas o problema disso é da escola. Não, o problema disso é para o psicólogo do meu filho resolver. Olha, não tem melhor psicólogo do que uma família reunida numa sala de estar, ou Sim. em torno de uma mesa de almoço, ou então em torno de um, com todo mundo, os celulares desligados, e tendo a conversa sobre como foi aquele dia que passou. Não tem melhor psicólogo do que isso na educação de crianças e adolescentes, e vale a pena tirar um Concordo. tempo para ler um livro para o seu filho, como seus pais faziam com você. Né? Meu pai, eu lembro, cara, ele me contava histórias. Né? E por isso eu peguei o gosto pela leitura. E por isso hoje a gente escreve. Somos irmãos também na editora Madras, escrevemos. Né? Então, isso se consegue com uma família que conversa, com uma família que de vez em quando desliga toda essa tecnologia e os membros se ligam entre si. É Sim. isso que está faltando. Né? Então, é aquela velha história que eu falava muito na época que a gente começou essas lives, lá 4 anos atrás, na época da pandemia, que as pessoas não tinham, Carmen, entendido a ideia. Que o pessoal fazia assim, né? Hashtag fique em casa. E as pessoas pensavam que ficar em casa era você entrar na tua casa, fechar a porta, pronto, estou cumprindo a regra, estou em casa. Na verdade, aquilo tinha um sentido mais profundo. Ficar em casa quer dizer você entrar na tua casa interior, porque o ser humano está fora de si mesmo há muito tempo, né? E o ser humano está precisando entrar na sua casa interna para se proteger de algumas raposinhas externas que tem por aí, né? Então, é uma carta interessante, é associada ao número 5, associada à quinta casa zodiacal, que também é a casa, né, dos esportes. Então, é, quando a carta Lenormand aparece, é prudência com relação a aventuras para as quais você não é talhado, com relação a esportes radicais. Às vezes, Carmen, uma pessoa que nunca fez nenhum esporte na vida,
Aí vê todo mundo, né, descendo aquelas corredeiras, né, fazendo lá um rafting, e a pessoa vai se aventurar a fazer aquilo. Mas a pessoa não sabe nem nadar direito, né? Então, prudência, bom senso, cuidado. Eu já fui, né, já fiz rafting algumas vezes. Eu posso te falar, Carmen, a primeira vez, quando você vê a correnteza aumentando e aquelas pedras chegando, olha, é a montanha russa mais radical do planeta Terra. Né? Realmente é um se vira no cinco, é um teste de sobrevivência e conseguiram me convencer. Né? Mas hoje em dia, claro que eu não faria. Era numa época que, né, também a gente treinava arte marcial, a gente estava em dia, em ordem. E hoje em dia eu falo, não, eu sento aqui na margem, eu dou tchau, eu fotografo, eu filmo vocês gritando, berrando, eu fico vendo. Né? Mas minhas aventuras radicais hoje em dia, que nem a gente combina, a gente brinca sempre, né? Entrar, né, naqueles castelos, né? Quanto mais história, mais assombrados, melhor. A gente gosta desse radicalismo sobrenatural hoje em dia. Né? Então, a raposa, ela é associada a esta carta. Aqui no baralho, maior agora, né? Colocar a raposa do lado, né? Que é o 9 de paus. Né? O 9 de paus. Então, vamos falar um pouquinho. É curioso, né, Carmen? Porque 9, se a gente fala dos arcanos maiores do tarô, 9 é o eremita que está associado à palavra prudência, à palavra discrição, cautela, silêncio. E é dica excelente se aparece uma raposa na tua consulta do Petit Lenormand. Cuidado com o que você fala, para quem você fala e quando você fala, porque de vez em quando a gente fala o que não deveria, para quem não deveria, na hora que não deveria, e aí quando as coisas não funcionam, aí começa as paranoias. Ah, mas é o olho gordo. Ah, mas é a inveja. Ah, mas é o trabalho feito. Não, é a falta de silêncio, é a falta de discrição, é a falta de prudência, é a falta de ficar quietinho e ter que falar para todo mundo tudo o que pretende fazer. Isto não é bom. O 9, o eremita, arcano maior do tarô, sugere discrição, prudência e silêncio. E é uma coisa muito interessante porque existem alguns códigos, Carmen, não é em todos os baralhos, que os baralhos hoje são pintados de maneiras muito diferentes, tem muitos baralhos no mundo, porque o baralho tem uma história que praticamente acompanha a história da humanidade daqui a pouco, tem muitos modelos, né? Mas quando a gente olha o 9, eu vou chamar de flor para os nossos amigos em casa entenderem melhor, tá? A gente vê aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco flores apontando para cima. Porque essa é a posição natural dessa força central aqui. E nós vemos uma, duas, três, quatro flores apontando para baixo. O que isso quer dizer? Tirou a raposa, não é a hora de ser número 4. O que é o número 4? É um número muito lento, é um número muito moroso, é um número que às vezes ele procrastina, ele empurra com a barriga, ele demora para decidir. Se apareceu a raposa, você tem que ser 5. Olha 5 flores apontando aqui para cima, que é dinamismo, você tem que pensar rápido, você tem que agir rápido. É muito curioso, até anotei algumas características aqui, Carmen, numa lista que eu faço sempre, da raposa. É interessante que a gente precisa ser um pouco mais como a raposa, no sentido da gente aproveitar a sagacidade que a raposa tem. As raposas são muito sagazes, elas são espertas, têm rapidez de raciocínio e flexibilidade. Então, você deve ser flexível nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações. Você deve ter um raciocínio rápido, aprender a pegar as coisas no ar. A pessoa não precisa nem concluir a sentença. A gente já dá para sentir qual é a intenção por detrás daquela frase ou daquele pensamento que virá.
Então, o ser sagaz, no bom sentido, eu tenho sagacidade, eu tenho perspicácia. Nunca, jamais. Até porque todos nós cremos na lei de causa e efeito. Não é você ser sagaz, não é você ser perspicaz para você ludibriar ou enganar alguém. É justamente o contrário. É para você se proteger, né, Sim. de qualquer tentativa de engodo. Então, são características que a raposa ela traz para a gente. E é muito interessante porque o 9, vamos agora aprender uma outra coisa do 9, né, de paus aqui, que é a carta que rege a raposa, onde ele está aqui na árvore da vida. Eu sempre trago essa pequenininha, que aí dá para todo mundo ver. Aproximar bastante, né? Vou até sumir um pouquinho aqui. Ó, o 9 está aqui, ó. A Séfira número 9, essa Séfira violeta, em homenagem aí a Carmen, né? Essa Séfira violeta aqui. Então aqui nós temos, né, a Lua, nós temos aqui Mercúrio e nós temos aqui Vênus, né? São três sefirotes bem inferiores, né? Olhando a árvore da vida inteira, a Uhum. gente pode ver que abaixo delas tem só uma aqui, que é a Séfira 10, né? Então, Uhum. vamos apertar a tecla SAP para ouvir em cabalês e ouvir em astrologuês. Então, agora Uhum. aperte a sua tecla SAP aí do seu celular. Então, é interessante o seguinte, 9 de paus. Vamos mudar isso. A Séfira 9, na árvore da vida, ela está associada ao elemento ar. Então, eu não vou falar mais 9, eu vou falar ar. Ar de paus. Os paus, que no tarô chamamos de bastões, Uhum. são associados a que elemento? Elemento fogo. Sim. Então, a nossa mudança vai ficar assim. Ar, porque é 9, de fogo, porque é bastões. Ar de fogo. Então, o ar é ligado ao plano mental. O fogo é ligado ao plano espiritual. Só que qual é o planeta que rege a Séfira número 9? A Lua. Ah, Então, agora nós temos que fazer uma análise desse conjunto ar de fogo regido pela Lua. Bom, uma mente, que é o elemento ar, as pessoas falam, poxa, mas tem fogo na mente, então o fogo ilumina a mente, né? Até iluminaria. O problema é a regência da Lua, porque a Lua, às vezes, ela é ligada a ilusões. Então, o 9 de paus é uma carta, a raposa Lenormand, sobreviva à autoilusão e não hum. permita que os outros te iludam. Porque a mente também, né? Imagina a tua mente pegando fogo. Você já ouviu aquele termo? Deu tanta coisa errada nesse dia que eu estou com a cabeça quente, eu estou com a cabeça fervendo, eu estou com a É. cabeça explodindo. Então, ar de fogo não é uma combinação muito boa em nível mental. E ainda mais vem a regência da Lua, que ilude, então a pessoa É. pode ter algum problema. Então a Claro. gente analisa que realmente é uma carta que ela vai pedir cuidados. Agora vamos pegar e vamos colocar a nossa raposinha aqui de novo e vamos colocar o correspondente nos arcanos menores do tarô. Olha aqui, Carmen. Olha essa cena. O 9 de bastões. Agora eu vou tirar a raposa, vou aproximar. Você consegue ver legal aí, Carmen, o desenho? Contigo, tá bem legal, bem Legal. legível. Deixa eu te perguntar, Carmen, o que este rapaz ele está fazendo? Ele está Dá uma olhadinha. carregando um bastão. Isso, dá uma olhadinha no que tem atrás dele. Eu vou levantar aqui um pouco o Ué, cenário. Ó. Você vê que tem atrás campo, né? dele tem mais outros. Ele está carregando um Isso. e tem mais 8 E tem atrás. mais 8 bastões, né? 8 Atrás. bastões, ele está carregando um que seria o nono bastão, né? É. Mas ele tem um detalhe interessante, Carmen. A gente
como é que eu ensino o tarô? Até mandar um tchau para nossa turma maravilhosa de tarô da Pax aos domingos, que tá incrível. Vou te mandar, Carmen, os arcanos menores, porque a gente sai dos maiores e já vamos aí para os menores. Tá pronto o material? Vou mandar para você. Legal. Então, é interessante porque eu sempre falo para os alunos, né? Porque ainda mais arcanos menores, o que que eu ouço ao longo de 35 anos que a gente trabalha com tarô? Ai, são 56 arcanos menores, eu nunca vou aprender isso. Eu falo, muito pânico nesta hora. Eu falo ao contrário, né? Em vez de falar muita calma nessa hora, muito pânico nessa hora, né? Porque você já está com medo demais. Ah, Em primeiro lugar, para aprender o tarô, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é esquecer do tarô. É esquecer o que ela leu, esquecer o que ela tentou decorar. A pior maneira de aprender o tarô é decorar significado de arcano. Gente, são 78. não vai E se tiver um dar. branco na hora da consulta, o que vai acontecer? Você vai travar, né? Então, primeira coisa, olha para a cena. Olha o cenário. Agora vamos ver o ator do cenário. Vou até aproximar aqui. A gente pode ver que esse rapaz, ele tem uma bandagem na cabeça. Sim. E pelas roupas dele, eu vou até subir aqui para a gente ver, ó, botas, né? Pelas roupas dele e pela postura que ele segura o bastão, ele parece um guerreiro. Ele parece que está montando guarda. Esses 8 bastões aqui atrás dele, parece até que foram erguidos para conter uma invasão. E ele lembra um sentinela. Então, o 9 de bastões no tarô é um arcano que vai falar: defenda as suas ideias, defenda as suas posições, esteja atento, defende o teu posto, defende o que você conquistou. É o que ele está fazendo na cena. Eu estou só descrevendo a cena. Nós vemos alguém aqui montando guarda. Porque é muito interessante, Carmen, ele não pega o bastão e ele apoia aqui no ombro e fica de boa, como se fosse uma vara de pescar. Sim. Ele segura o bastão com as mãos assim, até deixa eu ver se fica aqui na câmera. Ele segura as mãos, né, o bastão, né, com as mãos nessa posição, uma para esse lado e outra para esse lado, que é uma posição de segurar o bo. Nas artes marciais japonesas a gente chama de bo, né, que é aquele bastão que a gente utiliza na arte marcial. Então Sim. Ele está em en-garde, ele está em guarda, atento. Será que os inimigos estão chegando? E ele tem uma bandagem na cabeça. Isso quer dizer, ele já batalhou, ele até se machucou, mas mesmo machucado, ele teve que montar guarda. E a raposa fala uma coisa muito interessante, Carmen, quando ela aparece num jogo. A raposa fala assim: reúne tuas últimas energias. É uma carta que representa cansaço, é uma carta que representa uma certa exaustão pelo estresse da vida, às vezes pelo estresse das relações humanas, às vezes pelo estresse porque a nossa cabeça pega fogo, fica quente. Então, quando a carta aparece, reúne tuas forças, reúne tuas energias, não solta a corda agora, não abandona agora, defende a tua posição. Por isso que eu falei que a raposa Lenormand, ela é associada à sobrevivência. Agora, se a pessoa tiver resiliência, o rapaz que nós vimos na cena, mesmo machucado, ele manteve a posição, ele foi resiliente, ele foi lutar. Se a pessoa tem essa resiliência, quando as pessoas não esperavam mais nada, quando todo mundo já olhava e falava: e ele já se perdeu, e dançou, e aquilo ali é causa perdida. Não é que esse rapaz do 9 de bastões ele consegue reverter a situação e ele transforma o que parecia ser uma suposta derrota numa vitória épica, numa vitória que os outros até vão contar ao longo de anos. Nossa, mas você naquela vez, hein?
Nossa, como é que você conseguiu? Porque manteve a fé. Porque acreditou. Sim. Porque não ouviu palpiteiro improvisado de última hora, que às vezes só insufla ideia errada na nossa cabeça, e tem gente que acredita. Então, justamente, acontece muito. A Raposa Lenormand, ela tem algumas coisas assim muito interessantes enquanto raposa, e enquanto também a gente usar a nossa imaginação, a gente usar uma última energia que resta, a gente não perder a fé para virar o jogo. Não é 14, 14 não é 5, aquilo que vira de uma hora para outra, porque tem sempre que virar para o negativo. Não, se a coisa está negativa, eu vou fazer uma reviravolta aqui e vou apontar para o positivo. Porque pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Mas aí depende, Carmen, da vontade da pessoa. Depende da resiliência da pessoa. Depende da autoconfiança, não arrogância. Depende da autoconfiança da pessoa. Nos momentos de maior calamidade da tua vida, essa é uma questão que eu vou fazer aqui. Nos momentos de maior calamidade da tua vida, amigo, amiga da Pax que estão nos ouvindo, onde você coloca a sua fé? Até esse silêncio reflexivo é bom, né? Naquela fase mais densa, naquele dia mais sombrio, naqueles momentos na vida onde parece que dá uma coisa errada atrás a outra, onde você coloca a tua fé? Onde reside a tua fé nesses momentos? Vou dar uma dica. O Mestre Jesus Cristo, ele disse algo não, né? Ele disse algos, porque ele falava muita coisa interessante que a gente utiliza até hoje, né? Mas ele disse, num certo momento, ele falou o seguinte: onde estiver o teu coração, lá estará o teu tesouro. Então, pode estar desmoronando a vida ao teu redor. Arcano da torre, arcano 16. Pode estar aquela torre caindo, que foi atingida por um raio. Pode estar desmoronando a vida ao teu redor. Onde está o teu coração? Onde está a tua fé? Porque se você mantiver essa conexão cardíaca, se você se mantiver centrado, se você se mantiver em fé, orando abaixo das níveas, porém poderosas asas do teu anjo da guarda, podem tirar tudo. Deixa aí. Deixa aí. As coisas não acabam na nossa vida por acaso, não. Lógico. As coisas não começam por acaso e não acabam por acaso. Deixa aí. Tua fé, ela vai te fazer caminhar mais um dia. Ela vai te fazer encontrar uma saída. Ela vai te fazer ressurgir. Agora a questão é, você acredita? Isso só a pessoa pode responder para ela mesma. Ninguém mais pode responder, né? Então, às vezes a gente vê, Carmen, no cenário mundial de hoje, até inclusive jovens, sem perspectiva, desanimados, perdidos. Gente, nós estamos precisando de uma reciclagem. Nós estamos precisando virar o disco, sabe? De reclamação, de não vai dar certo. Ó vida, ó céus. Não é o arcano da hiena do desenho. Lembra da hiena do desenho? Ó vida, ó céus. É o arcano da raposa. Não é o arcano da hiena. Então vamos parar de ser a hiena chorona. Vamos ser sagazes, perspicazes. Vamos ser inteligentes, raciocínio rápido, ânimo. Né? Vamos diversificar, vamos ser criativos, porque a raposa também é inventiva, ela é criativa. É isso.
que faz a roda do mundo girar. É isso que faz, né? E agora eu vou dar uma giradinha e tomar a água, né? Senão as cordas vocais param de girar. Vai lá, estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, autor da Madras Editora, sabe tudo sobre escolas iniciáticas. Alguém comentou aí acima que no livro de ouro de Saint-Germain tem um capítulo que diz que tanto o tarô quanto a astrologia não são bons. Olha, essa pergunta eu ouço várias vezes desde o início da história da Pax, 42 anos. O que não foi bem colocado. O que Saint-Germain não gosta, nem os mestres, é do fanatismo. É do fanatismo. Tem gente que não toma uma decisão sem consultar e fica só ligado naquilo. Essa é a visão, é a energia da dependência, na realidade. É o fanatismo e a dependência num profissional ou no próprio oráculo, porque tem gente que joga oráculo todo dia para si, para ver o que as cartas trazem. E quando elas não estão felizes, embaralha de novo e tira de novo. O que você tem a dizer, Ale? Eu achei ótimo o que você falou. E quando as cartas não estão boas, peraí, eu acho que tá meio com erro de conexão com o astral, aí mistura de novo, né? Ou então a pessoa até pega, né? Compra o baralho, já tira as cartas negativas. Tem um filme, Karen, tão engraçado disso, com o Roger Moore. Ele já é falecido, mas ele é um dos James Bonds mais engraçados, é o Roger Moore, né? E tem um filme em que ele quer conquistar lá uma moça, e ele tem a pachorra de comprar 78 tarôs, ele tira todos os arcanos, ele fica só com 78 arcanos do enamorado. E aí ele fala para ela, tira um arcano. E ela tira, aparece o namorado, não disse? Eu também sei mexer com o tarô. Aí ela abraça ele era muito cara de pau, brincalhão, aí ele estende os arcanos na mesa, o tarô dele só tem arcano do namorado, não tem como saber. Não, a gente brinca, mas tem gente que é assim. A Carmen falou uma grande verdade. O oráculo, seja o tarô, a numerologia, as runas, os búzios, o I Ching, oráculo que você quiser. Em primeiro lugar, oráculo não é futurismo. Oráculo não é ficar fazendo futuro, ficar fazendo previsão de futuro. Oráculo é autoconhecimento. Se não fosse isso, o próprio Jung, né, não teria dedicado livros dele, estudos deles, a arquétipos do tarô. O Jung lidava com isso como um instrumento para o quê? Autoconhecimento. Por que a astrologia foi criada? Por que os oráculos foram criados? Para as pessoas se autoconhecerem, tomarem consciência do seu potencial interior e agirem sem ter que depender de um futuro para se realizar. Agora, é muito interessante, Carmen, a gente ouve algumas coisas, inclusive semana passada, se você não viu, que a gente tem uma vida corrida, às vezes não dá para a gente ver tudo, mas aí eu vou mandar para você, que você sabe que eu faço pesquisas, né, nesse aspecto mais do ocultismo, em sociedades secretas e coisa e tal. E na semana passada, eu fiz um tema, né, sobre o Saint-Germain, né, até porque estávamos numa vibração bem associada a ele, todo mundo celebrando, comemorando, e eu coloquei, né, aquela imagem dele, não a que nós conhecemos, essa linda que tem aí atrás de você, mas uma outra que ele tá, é bem aqueles nobres, né? Romenos, Cabelinho. cabelinho caracolado, a casaca, né? E aí eu contei lá, né? Lados mais ocultistas, mais esotéricos, mais ocultos da história de Saint-Germain. Gente, vamos pensar o seguinte. Porque Saint-Germain ele fala que não pode astrologia, não pode tarô, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Em primeiro lugar, não é apenas o mestre Saint-Germain, mas qualquer mestre ascensionado não tem essa visão proibitiva, porque eles respeitam o livre-arbítrio de cada um. Cada um age segundo o seu livre-arbítrio. Agora, vamos pensar numa coisa histórica. Saint-Germain é famoso por muitas coisas, ele é famoso por muitas encarnações que ele teve, mas como Conde de Saint-Germain, inclusive, nesse texto que eu escrevi, o famoso francês Jean-Jacques Rousseau, ele diz que Saint-Germain foi uma das pessoas mais enigmáticas que ele já conheceu. E ele admirava Saint-Germain, Jean-Jacques Rousseau, né?
Saint-Germain, gente, o conde, ele foi um alquimista. Agora, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Vocês sabiam que sem conhecimento de astrologia, você não faz alquimia? Porque algumas operações alquímicas têm que ser feitas em horários planetários. Tem que ser feito quando está um astro em conjunção com o outro. Então, a Eu gente não sugere... sabia. Não, sim. Não. Que lindo. Cara, por exemplo, quando a gente pega livros Eu de vou alquimia, até e anotar, ó. anote, porque, por exemplo, quando a gente fala... Vamos dar alguns nomes a grandes mestres da alquimia. Por exemplo, Nicolas Flamel, né? Uhum, Cagliostro, uhum, Fulcanelli, Guaitá, Fulcanelli, Guaitá, o Conde de Saint-Germain. Tem uma uhum, alquimista, Carmen, chamada Maria Amoura, que era uma alquimista, uma mulher incrível, né? Até é interessante que na cozinha, agora, Carmen, se prepara que você vai cair de costa. uhum. Na cozinha, e as donas de casa aqui do Brasil conhecem isso, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada banho-maria? Ah, Já, né? Claro. eu vou esquentar em banho-maria. Sabe de onde é Maria. que é essa expressão? A Maria Yes. Amoura, a alquimista, ela fazia um procedimento, e esse procedimento popularmente acabou chamando banho-maria, que hoje as pessoas usam na Incrível. cozinha para esquentar a comida. Olha, Então é muito interessante, porque quando você pega esses alquimistas todos e você pega tratados de alquimia, inclusive existem ordens rosacrucianas que são alquímicas, elas se dedicam mais à alquimia. Gente, sem conhecimento de astrologia, você não faz alquimia. Sem uhum, conhecimento de astro, você não faz alquimia, porque não tem como. Então você pega certo. tratado alquímico e está escrito o seguinte: você precisa acender o atanor, que é o forno alquímico, no dia de Mercúrio, na hora de tal planeta. Quer dizer, imagina uma pessoa que não entende Não astrologia, pega um sabe, tratado desse e lê, não vai nem vai entender o ficar que está sendo perdida. falado, né? Isaac Newton, que era alquimista, maçom e Rosa Cruz. Veja os tratados de Isaac Newton, que estão lá na Inglaterra, as anotações de tabelas astrológicas nos tratados dele, né? Então, o que eu digo, Carmen, é que o gostoso da gente estudar as grandes sociedades secretas Uhum. é que aí a gente consegue entender um monte de coisa que você usou o termo perfeito. Não é bem isso que o mestre quis dizer. Às vezes as É, pessoas não interpretam bem o que o é. mestre quis dizer. Agora, Então, dependência é uma coisa horrível. é Você ficar horrível, no né? futurismo é uma coisa horrível. Não é isso que a gente prega aqui, Ó, nem queremos, né? a mesma pessoa escreveu por que então que no livro de ouro dedicaram um capítulo inteiro a esse assunto que não pode ter astrologia e não pode ter nada disso. Olha, é melhor entrar em contato com a editora do livro de ouro e perguntar quem recebeu a mensagem e como é. Porque é a mesma coisa a Bíblia, né? Um dos livros sagrados, várias pessoas seguem, e aí Jesus apareceu há mais de 50 anos para um casal de médicos céticos da Universidade de Nova York, explicando algumas parábolas da Bíblia que foram traduzidas de forma errada. E nós sabemos que tem problema de tradução, né, Alexandre? Sim, sim, Bem como de interpretação de época. Então claro. não dá para levar tudo na vida Não, a ipsis literis. A gente tem que meditar muito, cada um, para encontrar o seu ponto de equilíbrio e saber ouvir a intuição e o coração. Não é isso? O que você acha? não, eu acho que você está, Carmen, cobertíssima de razão. E você falou de um Uhum. tema que eu gosto muito, já que você falou de Bíblia. A Bíblia, Sim, que- a Bíblia que nós temos, ela tem mais ou menos, né, esse tamanho aqui. Eu vou sim. tentar fazer com a mão. Vocês sabem quantos livros estão faltando na Bíblia? Apócrifos. Livros que foram retirados da Bíblia. Agora, nesses apócrifos, por que foram retirados? Quer dizer, Já a minha foram, pergunta já. Por é, que foi retirado? então, foram retirados da Bíblia que chega aos fiéis. Porque se Sim. você vê lá
arquivos do Vaticano, se você Sim. vê a alta cúpula, entre eles, esse material circula e eles sabem Há muito bem o que está escrito muito lá. tempo. É. Eu sou católico apostólico romano, Eu mas também. a Carmen sabe disso. Eu sou, continuo, né, no cristianismo, nunca vou largar, porque o cristianismo é lindo, é maravilhoso. Mas hoje em dia eu sou um cristão cátaro-gnóstico. Os cátaros é uma forma de cristianismo que surgiu no sul da França, primitiva. Os cátaros, Carmen, é mais ou menos como se eles fossem os essênios, só que ao invés da época de Jesus, é como se eles fossem os essênios naquela Idade Média, né? Lá no sul da França. Eles eram gnósticos cristãos, gnósticos primitivos. Então, nós cátaros, nós temos muito material apócrifo. E aí, quando você Sim. estuda aquilo, quando você lê aquilo, você fala, gente, espera um pouco. Eu preciso pegar a Bíblia e eu preciso interpretar. Claro. Porque se eu for levar isso aqui ao pé da letra, a ideia fica não completa. E é a mesma coisa o tal do livro de ouro de Saint-Germain. Quem é a Sim. editora? Quem recebeu essa mensagem? Que interpretações podem ser dadas para esse capítulo inteiro, mesmo que fosse o livro inteiro condenando? Eu acho uma coisa interessante. Outro grande iniciado da história. Iniciado, inventor, cientista, músico, pintor. Esse fazia tudo. Leonardo da Vinci. Sim. Quando ele pintou a Santa Ceia para os monges, né, para um mosteiro, para o refeitório de um mosteiro, está lá na Itália até hoje, ele separa os 12 discípulos na pintura em grupos de 3. Ele coloca roupas nos discípulos nas cores de planetas e de signos. Você tem toda uma interpretação astrológica da Santa Ceia de Da Vinci, da última ceia, perdão, de Da Vinci, né? E descobriu-se, Carmen, que os pães que estão na mesa colocaram aquilo ali num pentagrama, numa partitura musical, e descobriu-se que tem uma música lá. E tocaram essa Gente, música. que Então, Da lindo. Vinci ele era totalmente fora da curva, Mas né? Da Vinci é uma das emanações do Saint-Germain. Ele está em todas. É. Então, ele tá... Então, você sabe que isso para mim foi novidade agora? Essa do Da Vinci, você acredita que teu amigo não sabia? Né? Essa... Não, ele Não, está em todas. Ele viveu né? na mesma época que o Shakespeare, inclusive, porque um grande ser é o Sol, que emana vários raios. Uhum. Então, um dos raios do Saint-Germain, da alma, da mônada, é essa. Você veja que ele está sempre envolvido, até me arrepia, com tecnologia e inovação. Como ele está envolvido agora, inspirando as pessoas em tecnologia e inovação nos últimos 20, 30 Uhum. anos. Porque veja o avanço que teve a história da internet, como está facilitando a vida de todo mundo, mesmo na época da pandemia, como ajudou muito quem soube trabalhar através da internet, e quantas coisas mudaram e vão mudar mais ainda e vão melhorar a vida de todos Sim. nós Sim. por conta da tecnologia, Mas né? você vê como nada é por Nossa, acaso. tem E só agora, 9 minutos, é, passa muito rápido não, o papo ó, com você. 9 porque é o 9 de paus, tá vendo como funciona? É, Ó, e até caiu a aproveitando, citronela aqui, é, peraí que vem um eu mosquito espero, indesejável. e Tio, vai embora. aproveitando, e aproveitando a nossa raposinha. Aproveitando Ah, para falar nesse contexto, né? Daquilo que ah, pode ou do que não pode. Sabe o que pode, gente? ah. Sabe o que pode? O que pode é a gente estudar. O que pode é a gente se aprofundar para evitar os engodos. A astrologia não é um engodo, é uma ciência sagrada. Numerologia, geometria sagrada, gematria são ciências sagradas. Qual é a Que última? Qual é a última? O gematria, que é gematria. isso? O que é gematria? Gematria é quando você vai para Kabbalah. É como se você, eu vou simplificar, vou explicar assim, Carmen. Tá, É como se você pegasse aquelas letras, né, do alfabeto hebraico, e tá, é como se você analisasse palavras numa espécie de uma numerologia, digamos, tá. cabalística. A gematria é o estudo de palavras específicas que estão em textos sagrados hebraicos e que desvelam muita coisa.
Tá. Desvelam muita coisa. Então, como eu estava aqui colocando, eu acredito no seguinte, sabe? E é bom que a raposinha apareça para nos alertar, né? Nós temos que separar as coisas. Por exemplo, a gente tem que separar astrologia de horóscopo. Qual é a Sim. diferença? Horóscopo é aquilo ali que está em revista, que está em jornal, né? Que todo mundo pega, lê e coisa. E tem gente que se impressiona com aquilo. Meu Deus, gente, não se impressione. Astrologia é um mapa, é uma carta natal. Existe formação em astrologia. Não é simplesmente qualquer um pega e começa a falar coisa aí sobre astro. Não, você se forma. Tem escolas que formam astrólogos. Eu formo numerólogos há 3 décadas na Sim. numerologia pitagórica clássica, oriunda da escola itálica de Pitágoras, que era um outro grande iniciado, né? E esse curso, quando começa, Ana Pax, esse de numerologia? Então, a gente vai agora fazer os arcanos menores, né? Não vai. Mas eu acho legal, viu, Carmen? Sabe, sempre depois do tarô, o que é bom colocar? Uma numerologia. Porque a numerologia, você usa ela no tarô. E eu falo, eu não sei ensinar tarô sem astrologia e sem numerologia. Porque você necessita dessas coisas, né? Então, a nossa live de hoje, que ela fala sobre a raposa, né? Tem umas coisas engraçadas da raposa, né? É, existe o termo, né? A raposa a gente viu que ela é um pouco matreira, às vezes ela pode ser enganadora, ela pode ser malemolente, ela pode, né, ter aquele jeitinho dela meio, né, envolvente. Então, a gente precisa ter cuidado sempre com a fonte. Sim. Sejam pessoas, sejam estudos, procurar sempre checar qual é a fonte daquilo, qual é a origem daquilo. Quem escreveu aquilo, quem emitiu aquela opinião, Sim. a pessoa é iniciada no quê? A pessoa é formada no quê? A pessoa estuda o quê e há quanto tempo estuda? Isso nos permite ter uma, digamos, um solo mais seguro para caminhar, né? E aí a gente consegue evitar as raposas da vida. E tem um termo muito engraçado ligado à raposa, quando as pessoas falam assim: você, hein? Você é uma raposa velha. Até é um termo que surgiu aqui no Brasil desde que esse país aqui começou a ser, lá no tempo do Império já tinha esse termo, a raposa velha da política, né? Então, às vezes, a gente também vê algumas raposas, né? Alguns políticos que aprontam, que fazem não sei o quê, mas eles dão um jeito, eles dão um nó, eles sabem falar tão bem. E aí você até acaba se convencendo daquilo, né? São as velhas raposas, né? Que existem em todos os países do mundo, não é um privilégio só nosso, né? Isso, né? Infelizmente, no gênero humano você tem gente assim, né? Então, eu gosto muito dessa carta. Eu não tenho medo da raposa, porque a raposa, no xamanismo, principalmente o xamanismo norte-americano, ela é um animal muito sagrado. Eu acho que a raposa, ela quando aparece numa consulta do Lenormand, a raposa ela vem para nos alertar. Sejamos precavidos, Uhum. sejamos sagazes, sejamos rápidos e certeiros. Não deixemos acumular problemas. Não deixemos para amanhã o que podemos resolver hoje e, se possível, pela manhã. Ter esta postura é você aproveitar a energia da raposa, é você, às vezes, utilizar aquela última resistência que você tem para você mudar o jogo. E realmente o jogo ele muda. Tem até Sim. uma parte aqui que eu tinha comentado, né? Eu tinha até anotado, é ter cuidado com as falsas propostas e com as lisonjas. Sabe, Karen? Pessoa muito lisonjeira, Sim. né?
Ai, querida, amiga, ó, como você está hoje? Você nem espirrou, mas eu te digo saúde. Antes de você espirrar, cuidado, cuidado com o somebody love, cuidado, né? Ainda mais se aparece uma raposinha na tua consulta, né? E é muito interessante, a raposa, ela é um tecido de contradições. Por quê? Ela é, isso eu fiz questão de anotar, ela é ativa e inventiva. E, ao mesmo tempo, ela pode ser destruidora, independente, audaciosa, mas ela é audaciosa e, ao mesmo tempo, ela é medrosa. Então, ela é uma contradição. Apenas não nos deixemos pegar pelas contradições da vida. A melhor forma de não cair em contradições da vida, às vezes, é ver e não apenas enxergar, ver mais e falar menos, ouvir mais e falar menos. O silêncio evita com que nos coloquemos em cada situação que vocês não têm ideia. É Às verdade. vezes, né, existe o poder, a ciência que o Saint-Germain fala, da palavra falada, mas também existe o poder do silêncio. E quando você Sim. utiliza a palavra falada, quando você a mescla com o silêncio, que são dicas do eremita, você está em guarda. Você vai manter a tua opinião, você vai manter o teu posto, você vai resistir e depois ainda terá uma bela história de resistência para contar. É isso aí. Adorei, muito lindo, amei tudo. A tua mensagem de meio segundo, qual é? É essa agora, mas qual é a para fechar a nossa tarde? Silêncio, discrição, cautela e prudência. Quando a raposa aparece, vai ficar tudo bem. Obrigada, Lê. Uma ótima Semana Santa. Gratidão. Namastê, família Pax.